Fala galera, tudo bem? Mikael aqui. E hoje eu vou estar filmando um pouco o meu treino aqui com vocês e trocando uma ideia sobre um tema aí que acredito que esteja pertinente aí na cabeça de muitos, que é se o hype da maromba vai acabar. E bom, já adianto que não vai, tá? Por quê? Primeiro, vai e não vai. Primeiramente, já vou adiantando a vocês que depois desse caso Gunner aí, é provável que saia uma galera que tava nesse esporte somente por hype. São pessoas que elas não se identificam com a jornada do herói que a musculação é capaz de proporcionar ao indivíduo. E Caio, o que é a jornada do herói? É você, irmão, se olhar no espelho, não se sentir orgulhoso do seu corpo, é você, em algum momento da sua vida, eu, por exemplo, a maior parte da vida eu sempre fui autoconfiante, mas houve um período específico que eu olhava o meu corpo, eu me sentia tão infeliz, tão insatisfeito, que aquilo estava começando a afetar a minha autoestima, a minha autoconfiança. Me pegou num período conturbado da vida, sofrendo de todos os lados, com bullying, com depreciação, entendeu? Ataques de reputação. Foi uma época que eu estava sendo muito atacado, que era a época que eu estava começando já a me despertar para ser um homem de sucesso que eu sou hoje. Tá? E o meu sucesso que eu falo não tem nada a ver com fama, dinheiro ou algo do tipo. Tem a ver com a personalidade, a autoconfiança interna que eu adquiri, que é o principal. E eu devo isso à musculação, que faz parte do meu propósito. Esse santuário aqui pode te proporcionar coisas muito boas. Por exemplo, muitas pessoas vão começaram aí a denegrir a musculação, o fisiculturismo, como se fosse algo negativo, algo que causa mortes. De fato causa. Mas não é sobre o fisiculturismo. Na maioria dos esportes, mortes acontecem por imprudência. Quer aí um exemplo? Ayrton Senna. Ele não queria competir naquele dia. Ele apontou defeitos da pista e foi ignorado. Teve que competir e o pior aconteceu. Em qualquer esporte, não vai dizer qualquer área da vida, é igual uma empresa. Existem empresas que quando um gestor, ele toma uma decisão equivocada, toma uma decisão errada, ele mata não só a vida dele, não tira só a vida dele, tira a vida de várias pessoas da companhia. É igual avião, uma invenção incrível que o ser humano inventou. Mas às vezes já aconteceram ao longo da história aí, acidentes de avião e muitas pessoas morreram nesse acidente. Algo totalmente triste, algo totalmente ruim. Vai deixar de andar de avião? O avião tem que deixar de existir, algo que possibilita algo que não existia antes. Uma pessoa ir de um lado para o outro. Isso é incrível. Isso é algo realmente incrível. O que a gente precisa é evoluir para que outros pilotos de corrida não morram, acidentes de avião não aconteçam nunca mais. E a musculação também, para que nenhum jovem se iluda e morra também. Porque o caso do Gunner, a culpa não foi do fisiculturismo só em si. O fisiculturismo tem culpas em parte devido à cultura que a comunidade ainda tem, de achar legal anabolizante, de fazer apologia, entendeu? De falar que está tomando não sei quantos ml e fazendo graça como se fosse normal. E não é julgando quem faz isso, porque muitas vezes é quando acontece uma besteira é que a gente para refletir melhor sobre a questão. Muitos seres humanos precisam disso. Uma experiência como essa, embora triste, eu chorei muito. Mas ela tende a proporcionar um avanço na comunidade. Infelizmente, o ser humano ainda não conseguiu evoluir como sociedade
Para a gente não... Hoje eu considero a sociedade inteligente. O inteligente é quem aprende com erro. Claro, boa parte da sociedade é burra, que nem com erro aprende. Mas, para ser uma sociedade sábia, que é aquela que não precisa errar, para poder acertar, uso do bom senso, uso da prudência, a gente ainda não chegou nesse caso. A gente não chegou ainda neste patamar. Mas uma coisa que eu posso dizer a vocês: nós nunca devemos abandonar o nosso propósito por nada. Se o seu propósito, se a musculação está no seu propósito, você tem vontade de mudar o corpo, melhorar a autoconfiança, aumentar essa testosterona aí, colocar esse homem alfa para fora e abandonar o homem betinha. Todo homem passa por esse processo. Esse santuário aqui pode te ajudar, vai te ajudar. Esse poder, ele é algo que ninguém nunca vai conseguir tirar daqui. Só que natural é o caminho da fome, é o caminho. Deus fez o exercício físico. O exercício físico sempre existiu ao longo da história, que ele fez o corpo humano para fazer exercício físico. Mas todo excesso tem consequências. Isso não quer dizer que na hora de fazer o supino ali você não vai querer pegar o maior peso possível. Isso não quer dizer que na hora de fazer um exercício, fazer alguma coisa, você não vai dar o seu melhor, furar a média. Mas sempre usem da prudência e do bom senso. A meu ver, o hype acabará de forma meio que parcial. Na verdade, se bobear, ele também pode até aumentar. Por isso eu falei, vai ou não vai. Porque muitos vão sair, muitos vão entrar. Porque muitos que estavam ali fazendo a musculação, mas meio neutro, após a morte do Gunner, começaram a querer fazer algo a respeito dentro desse esporte para que o legado do bebezinho continue vivo, para que o legado dos Ziz continue vivo. Porque, embora eles tenham cometido erros, eles também salvaram milhares de vidas que talvez se iriam pela depressão, pela ansiedade. Então, como a gente também, como alguns jornais fazem, querer julgá-los, querer condenar suas atitudes, até porque somos falhos. E a mídia também já matou muitas pessoas, destruindo reputações. A mídia brasileira, assim como a nossa sociedade como um todo, ela está doente. Todas as áreas precisam melhorar. Mas o que eu tenho para dizer nesse vídeo aqui é: foda-se o hype. O que importa é o propósito. Faça musculação por propósito. Isso aqui tem que arder na sua alma. Tem que ser sua paixão. Para quem tem isso aqui como paixão, hype não importa. Entende? E a gente tem que usar o bebezinho como exemplo, como referência de legado. Ainda foi melhor ter vivido como ele viveu do que ser um NPC, não acha? Porque, apesar do pouco tempo, pode ter certeza que ele viveu coisas que a maioria nunca viveu, porque ele foi ousado. Só que a gente, claro, não pode deixar a ousadia virar imprudência. Então ele também vai servir de aprendizado. A comunidade vai evoluir após isso. E te dizer que se você seguir o caminho natural, se você se dedicar a comer saudável, isso aqui só vai te proporcionar coisas boas. Então não fica preocupado. Isso aqui se faz bem. O esteroide é o que faz mal. Sujou o esporte. A cultura. Os atletas que banalizaram o uso de esteroides sujaram o esporte temporariamente, mas nós vamos lutar para que isso não aconteça, porque isso aqui nunca foi para matar vidas, para salvar vidas. A musculação foi feita para salvar vidas. E vamos lutar por isso. Nós iremos lutar para que nenhum caso como o do Gunner aconteça novamente. No que depender de mim, eu vou
voltar aqui todos os dias para que isso nunca mais aconteça. Isso aqui foi feito para salvar vidas. E eu tenho plena convicção da capacidade, do poder que isso aqui tem de salvar vidas. Salvou a minha vida. E pode salvar a sua. Isso aqui transforma qualquer beta em alfa. Ou você acha que um homem que é rejeitado pelas mulheres, que tem ansiedade... no meu caso não tinha ansiedade, não tinha depressão. Também não era um cara rejeitado. Foi um período da minha vida ali, apenas, onde eu fiquei extremamente magrelo ali, quando eu cresci muito rápido, de uma hora para outra. Mas temporariamente, naquele momento, eu estava muito triste. Foram alguns meses infernais na minha vida. Eu sofri de uma forma que eu não sei explicar para vocês. Só de lembrar me dá calafrios, eu sinto dor. Só que, claro, como eu sou um cara muito bem resolvido, como eu falei, eu desenvolvi autoconfiança verdadeira. Eu nem fico lembrando disso aí. Na verdade. Só que se eu fosse lembrar e ficar querendo remoer alguma coisa, eu sentiria dor. No caso, eu tenho inteligência emocional, então nem... foi um problema que foi resolvido lá atrás, quando eu entrei nesse santuário. Então, me ajude a lutar. Para que o propósito disso aqui, que é salvar vidas, continue avançando. Diferente do que infelizmente aconteceu com o Gandhi. É raro, amor. Essa é a verdade. Enfim. Lutem junto. Preciso da ajuda de vocês. Me dói ver meu esporte, que salvou minha vida, destruindo vidas.